Esqueça os tigres dentes de sabre. O verdadeiro pesadelo dos nossos ancestrais caminhava sobre duas pernas. Muito antes do primeiro humano pisar na Europa, algo já estava nos esperando no escuro. Apresento o Paradolichopithecus, um erro da natureza com corpo de homem e rosto de monstro. Nossos ancestrais o encararam. Eles lutaram pela mesma caverna, pela mesma água. Foi a primeira guerra silenciosa da pré-história. Eles dominaram o mundo por 4 milhões de anos. Nós somos apenas os sobreviventes sortudos. Mas a verdade sobre como eles desapareceram é ainda mais assustadora. A história completa que a evolução tentou apagar, eu te conto agora, exclusivo no Jurassic Shadows. O maior erro que cometemos foi achar que éramos especiais. Nos contaram uma história simples, uma linha reta. O macaco se levanta na África, o cérebro cresce, ele pega uma lança, ele conquista o mundo. Nós somos o ápice inevitável. Mas a evolução não desenha linhas retas, ela desenha labirintos. A Europa, 2,5 milhões de anos atrás, muito antes dos nossos ancestrais diretos colocarem os pés neste continente gelado, alguém já estava aqui, caminhando sobre duas pernas, olhando por cima da grama alta. Não era um homem, não era um ancestral, era uma sombra evolutiva, um experimento da natureza que quase deu certo. Cara de cão, corpo de homem, o fantasma da Europa. O que você está prestes a ver desafia tudo o que te ensinaram sobre a exclusividade humana. Se você quer explorar os cantos mais sombrios e desconhecidos da pré-história, onde a ciência encontra o pesadelo, inscreva-se no canal agora e ative o sino. A maioria de vocês não é inscrita. Corrija isso antes que voltemos para o Plioceno. Para entender o monstro, você precisa entender o mundo que o forjou. Esqueça a Europa temperada de hoje. Estamos no Plioceno e no início do Pleistoceno. O planeta está esfriando. As florestas densas que protegiam os antigos primatas estão morrendo, substituídas por este mar de grama fria e impiedosa. Este não é um lugar para os fracos. É uma arena de gladiadores em escala continental. Hienas do tamanho de ursos, felinos com dentes de sabre capazes de perfurar crânios. Para sobreviver aqui, você precisa ser grande, você precisa ser brutal, ou você precisa ser inteligente. E no meio destes titãs, algo estranho estava prosperando. Durante décadas, os paleontólogos encontraram seus ossos, na França, na Grécia, até na Ásia Central. Fragmentos, dentes, pedaços de mandíbula. Desde 1903, eles sabiam que era um macaco, um grande macaco do Velho Mundo. A ciência o chamou de Paradolichopithecus. Classificado na tribo Papionini, primos distantes dos babuínos e macacos modernos, mas este era diferente. Primeiro, o tamanho. Esqueça os macaquinhos de zoológico. Estamos falando de um animal que chegava a 30, talvez 40 quilos de músculo puro, um peso pesado para um macaco. Mas tamanho não é tudo na pré-história. A verdadeira anomalia, o verdadeiro horror para os cientistas que olhavam os ossos, estava nos detalhes. Quando você olha para um babuíno moderno, você vê um animal projetado para 4 patas. A coluna, os quadris, tudo grita quadrúpede. Mas quando os pesquisadores começaram a montar o quebra-cabeça do Paradolichopithecus, as peças não encaixavam na imagem de um macaco normal. Os braços, robustos, fortes demais. O húmero, o osso superior do braço, possui sulcos profundos, cavidades onde bíceps massivos se ancoravam. A articulação do cotovelo, uma superfície redonda e larga, permitindo uma mobilidade que macacos desse tamanho simplesmente não deveriam ter. Por que um macaco precisa de braços tão móveis e poderosos se ele apenas corre de 4 no chão? A menos que esses braços não estivessem sendo usados para caminhar, a menos que estivessem livres. E então, eles olharam para o tornozelo, o osso talos. Este pequeno osso mudou tudo. Em um macaco comum,
O tornozelo é projetado para a flexibilidade caótica, escalar árvores, agarrar galhos em ângulos estranhos, mas o talos do Paradolicopithecus contava uma história diferente. Ele tinha uma superfície articular plana e quadrada. Estabilidade. Essa é a palavra-chave. Esse tornozelo foi projetado para suportar cargas verticais repetitivas. Ele permitia a flexão dorsal e plantar, o movimento exato que seu pé faz quando você dá um passo à frente. Não para agarrar, não para escalar, para caminhar. E não para por aí. A fíbula, o osso externo da perna, era espessa, robusta. Em nós humanos, e neles, esse osso assume um papel crítico na sustentação de peso que macacos quadrúpedes simplesmente não têm. Isso não é um animal que ficava em pé ocasionalmente para pegar uma fruta. Essas adaptações levam milhões de anos para serem esculpidas pela seleção natural. Este animal caminhava. Imagine ver isso de longe. A silhueta é familiar. Um tronco ereto, braços balançando ao lado do corpo. O ritmo da caminhada é o nosso ritmo. Mas quando você se aproxima, a ilusão se estilhaça. O rosto é de um monstro. O vale da estranheza na vida real. Sabemos, por experimentos modernos com macacos japoneses treinados, que o bipedalismo pode remodelar ossos, mas aqueles macacos foram forçados por humanos. O Paradolicopithecus foi forçado pelo mundo. Por que se levantar? Por que abandonar a segurança de 4 apoios? A resposta está na grama. Na Eurásia daquele tempo, a grama era um oceano. Se você ficasse de 4, estava cego. E se você está cego no Plioceno, você é almoço. Ficar de pé significava ver o predador antes que ele te visse. Significava eficiência energética para cobrir quilômetros de terreno árido buscando comida. Mas, acima de tudo, significava liberar as mãos. Aqui entramos no terreno da especulação baseada em fatos. Seus braços eram poderosos, com cotovelos móveis. Se eles não precisavam dos braços para andar, o que estavam fazendo com eles? Transporte, carregar filhotes, carregar comida. Mas há algo mais sombrio nessa equação. Olhe para os primatas modernos. Macacos na Tailândia usam pedras para quebrar nozes. Babuínos atiram pedras e galhos em leopardos. Agora, pegue esse comportamento e dê a ele a estabilidade de um corpo bípede. Dê a ele a capacidade de arremessar com todo o peso do tronco girando, como um jogador de beisebol, e não apenas com a força do ombro. O Paradolicopithecus não tinha garras de tigre, não tinha a força de mordida de uma hiena, mas ele tinha mãos livres. E uma pedra na mão de um bípede é a primeira arma de destruição em massa da história. Estamos reconstruindo uma criatura que a maioria dos livros de história ignora. O trabalho de juntar esses fragmentos fósseis e aplicar a lógica evolutiva é o que fazemos aqui, no Jurassic Shadows. Se você gosta dessa abordagem, onde a ciência dura encontra a narrativa visceral, essa é a sua chance de fazer parte da comunidade. Não deixe este vídeo ser apenas mais um no seu histórico. Inscreva-se e comente abaixo. Se você estivesse na Eurásia há 2 milhões de anos, o que te assustaria mais? O tigre dente de sabre ou um exército de macacos com cara de cão correndo na sua direção sobre 2 pernas? Quero ler suas teorias. Agora, vamos voltar para a guerra, porque eles não estavam sozinhos. Isso nos leva a um conceito que arrepia os biólogos: convergência evolutiva. A natureza não tem favoritos, ela tem problemas e soluções. O problema era a savana aberta, a solução era o bipedalismo. Nós gostamos de pensar que caminhar ereto é a marca registrada da humanidade, o nosso superpoder. O Paradolicopithecus prova que isso é arrogância. A natureza tentou criar humanos mais de uma vez. Eles não são nossos ancestrais. Eles não são nossos primos próximos. Eles são um experimento paralelo. Uma linhagem totalmente diferente, a dos macacos do Velho Mundo, tropeçou na mesma solução que nós. Desenvolveram a mesma postura, as mesmas mãos livres. Era uma corrida armamentista evolutiva em 2 continentes. Na África, nossos ancestrais. Na Europa e Ásia, eles. Mas aqui está a virada cruel do destino. Durante milhões de anos, esses 2 experimentos ficaram separados por oceanos e desertos, até que um dia, o Homo erectus saiu da África, e o encontro era inevitável. Imagine o momento. O ano é 1,8 milhão antes de Cristo. O local, Geórgia ou o sul da França.
O nosso macaco-cão está na beira de um rio bebendo água, e então ele ouve. Não são hienas, não são tigres, é algo novo. Do meio das árvores surgem figuras altas, sem pelos no corpo, pele escura queimada pelo sol da migração, lanças de madeira afiadas nas mãos. É o Homo erectus, nossos ancestrais diretos, os conquistadores. Para o Homo erectus, aquilo deve ter sido um pesadelo cognitivo. Eles conheciam macacos, conheciam animais de 4 apoios, mas ver uma criatura que caminha como eles, fica em pé como eles, mas tem o rosto de uma besta, foi o primeiro Uncanny Valley da história. O primeiro momento em que a humanidade olhou para um espelho distorcido e sentiu medo. 2 bípedes, um ecossistema, recursos limitados. Isso é uma receita para conflito. Eles ocupavam o mesmo terreno, bebiam da mesma água, dormiam nas mesmas cavernas ou falésias para fugir das hienas gigantes. Não temos registros fósseis de uma batalha campal. A pedra não guarda gritos de guerra, mas a ecologia nos dá pistas. Chimpanzés modernos travam guerras territoriais brutais. Humanos são notoriamente territoriais. É impossível que eles tenham se ignorado. O Paradolixopithecus tinha a vantagem do terreno local e a força bruta dos macacos do Velho Mundo. Seus caninos eram navalhas projetadas para rasgar carne. Mas o Homo erectus, eles tinham algo pior. Eles tinham tecnologia, eles tinham fogo, eles tinham a capacidade de planejar o amanhã. Será que nossos ancestrais caçavam esses macacos homens? Imagine a cena perturbadora. Um grupo de Homo erectus assando uma caça na fogueira. A perna que está sendo comida parece humana. O pé tem calcanhar, mas não é humano. Para um observador moderno, seria canibalismo visual. Para eles, era apenas sobrevivência. Mas talvez, apenas talvez, o ódio não fosse a única emoção. A Eurásia do Pleistoceno era um filme de terror. Contra esses monstros gigantes, um bípede solitário é um bípede morto. Existe uma teoria fascinante sobre associações poliespecíficas. Macacos de espécies diferentes às vezes viajam juntos para aumentar os olhos vigilantes. Será que em momentos de desespero, o Homo erectus e o Paradolixopithecus formaram alianças temporárias e inquietas? O macaco vigiava, o humano atacava. É pura especulação. Mas a ideia de que nossos ancestrais podem ter olhado para esses seres e visto por um breve momento, não uma presa, mas um aliado na escuridão, é arrebatadora. Mas o tempo geológico é cruel. O clima da Terra começou a oscilar violentamente. Os ciclos glaciais tornaram-se mais intensos. As estepes abertas que eles dominavam foram cobertas por gelo ou transformadas em tundras estéreis. As fontes de comida desapareceram. E segundo, a tecnologia. O Homo erectus tinha o fogo. Nós podíamos trazer o calor conosco. Nós podíamos cozinhar alimentos para extrair mais calorias de menos comida. Nós tínhamos roupas rudimentares. O Paradolixopithecus tinha apenas seu corpo. A evolução é impiedosa. Não importa o quão forte você é. Se você não consegue se adaptar quando o mundo muda, você é deletado. Eles eram a versão beta do bipedalismo eurasiático e quando a atualização climática chegou, o sistema deles travou. É uma lição de humildade. 4 milhões de anos de existência, milhões de vidas vividas, guerras, alianças, nascimentos, medos e tudo o que resta cabe em uma caixa de sapatos. O registro fóssil não é um livro de história, é um espelho estilhaçado no chão de um quarto escuro. Encontramos um caco aqui, outro ali e tentamos adivinhar o reflexo inteiro. Quantas outras espécies como o Paradolixopithecus existiram? Quantos outros quase-humanos caminharam, amaram e lutaram, mas apodreceram em florestas tropicais ácidas que dissolveram seus ossos sem deixar rastro? A história da Terra está cheia de páginas em branco. O Paradolixopithecus é uma das poucas frases legíveis que conseguimos resgatar do esquecimento, e a mensagem que ele traz é assustadora. Mas vamos jogar um jogo perigoso. Vamos perguntar, e se? E se o clima não tivesse esfriado tanto? E se o Homo erectus nunca tivesse saído da África? O Paradolixopithecus já tinha o hardware, mãos livres, postura ereta, vida social complexa. Esses são os ingredientes da ciência. Dado mais 1 ou 2 milhões de anos sem competição humana, será que eles teriam cruzado o limiar? Será que teríamos uma civilização de primatas sinocéfalos, com cabeça de cão na Europa hoje? Não seriam humanos. Sua psicologia seria diferente.
talvez mais agressiva, herdada da estrutura social dos babuínos, talvez mais rígida, mas seriam pessoas. Nós gostamos de pensar que a inteligência tecnológica é o nosso destino manifesto, mas o Paradolixopithecus nos mostra que a natureza estava jogando dados com a inteligência muito antes de nós ganharmos o jogo. Nós não ganhamos porque éramos os escolhidos, nós ganhamos porque tivemos sorte e porque quando o frio chegou, nós tínhamos o fogo, eles tinham apenas o frio. Durante milênios, a humanidade contou histórias sobre homens com cabeça de cão. Os gregos os chamavam de sinocéfalos. Viajantes medievais juravam tê-los visto nas bordas do mundo conhecido. Nós sempre achamos que eram apenas lendas, nestórios da mente humana. A ciência nos diz que há um abismo de tempo intransponível entre a extinção do Paradolixopithecus e o surgimento de nossas lendas. Nós nunca os vimos, não há memória genética, mas é uma coincidência perturbadora, não é? Que os nossos piores nestórios mitológicos tenham existido exatamente no mesmo chão que pisamos hoje. A Terra lembra, mesmo que nós tenhamos esquecido. Aqui está a verdade que ninguém quer encarar. O Paradolixopithecus vagou pela Eurásia por 4 milhões de anos. Nós, Homo sapiens, estamos aqui há 300 mil. A civilização moderna, 6 mil. Eles duraram 10 vezes mais do que nós. Nós olhamos para os fósseis deles e vemos um fracasso evolutivo, porque eles desapareceram. Mas na escala do tempo geológico, eles foram a norma. Nós somos a exceção instável. Eles sobreviveram a mudanças climáticas, predadores gigantes e eras de gelo sem destruir seu próprio habitat. Quem é o verdadeiro sucesso aqui? A história da vida na Terra não é sobre vencer, é sobre quanto tempo você consegue continuar jogando. O Paradolixopithecus perdeu o jogo há 1 milhão de anos, mas os ossos dele, escondidos na França, na Grécia, na Ásia, são um aviso silencioso para nós. A inteligência não garante a eternidade. O bipedalismo não garante o futuro. Eles eram quase humanos, e quase não foi o suficiente. Se você quer continuar desenterrando essas verdades incômodas conosco, se você quer olhar para o abismo do tempo profundo e não piscar, este é o seu lugar. Inscreva-se no Jurassic Shadows, compartilhe esse vídeo com alguém que acha que sabe tudo sobre a evolução. Vamos reescrever a história juntos.